nossa disciplina se chama Fundamentos da Educação Digital na Educação Bilíngue de para Surdos. E eu vou mostrar de que forma que eu organizei essa disciplina. Essa disciplina ela é super importante e ela tem 3 objetivos principais. O primeiro deles seria como desenvolver habilidades bilíngues, tanto para adultos quanto para crianças. Então, como que a gente consegue utilizar essas 2 línguas durante esse desenvolvimento? O segundo item seria a importância no contexto de ensino de aprender português, Libras, em diversas disciplinas e também como a gente vincular a tecnologia dentro da sala de aula. Porque quando a gente está na escola estudando, a gente sabe que essas pessoas vão viver na sociedade futuramente. E a tecnologia faz parte da sociedade, então isso tem que fazer parte da sala de aula. Então, o surdo ele precisa saber mexer na tecnologia, bem como os professores precisam ter esse conhecimento para poder ensinar os alunos. Então, como a gente vincula isso? Então, a gente tem ali o professor que tem que ter esse conhecimento, ter estratégias tecnológicas para ensinar ali de forma bilíngue as crianças surdas. O terceiro item seria conhecer essas tecnologias que combinam com esse contexto, né? Não adianta utilizar tecnologias que sejam ultrapassadas e não sejam mais utilizadas hoje em dia, porque não combina ali com o perfil dos alunos, porque quando eles saírem na sociedade, eles não vão conseguir aplicar isso na sua vida. Então, durante a disciplina, o objetivo é exatamente esse. Então, a gente tem ali Libras, a gente tem essas tecnologias. A escrita do português, como é que a gente pode vincular ali com o uso de tecnologias? Lembrando que as tecnologias sempre estão em desenvolvimento. Então, o professor tem que acompanhar isso. É de extrema importância conhecer como as tecnologias funcionam e como ensiná-las dentro da sala de aula, bem como ter uma metodologia de ensino. E aí, como é que a gente organizou essa disciplina para compartilhar com vocês? A gente separou ali em 3 temas. E todos esses temas, eles estão conectados, como se fosse uma ponte. Então, por exemplo, a gente tem ali o tópico 1, tem o tópico 2 e a gente tem ali o elo entre eles. Então, qual seria o primeiro tópico para vocês entenderem um pouquinho? Qual é o conceito da educação digital? Então, a gente vai entender esse lado. Daí, quando a gente vai para o tópico 2, a gente vai entender qual o conceito de educação bilíngue para surdos, porque alguns professores de verdade não conhecem esse conceito, então acham que é um termo novo, então é algo que ainda está sendo construído. No entanto, existem conceitos ali metodológicos, então a gente vai vincular o tópico 1, que é o ensino ali, o conceito de educação digital, conceitos, práticas e desafios, com a educação bilíngue para surdos. A partir disso, a gente consegue pensar nos impactos da educação digital, né, na educação bilíngue dos surdos. Então, a gente consegue relacionar todos esses conceitos. E aí, quando a gente fala de educação digital, a gente está falando de algo que tem um grande impacto na vida das pessoas e também um grande impacto ali na parte educacional. Impacta o professor na forma como ele ensina, nas metodologias que ele utiliza, impacta os alunos na forma como ele aprende, como ele interage na sociedade. Então, quando a gente fala de tecnologia, elas ajudam no desenvolvimento tanto dos alunos quanto dos professores, bem como impactam o mundo inteiro, né? De que forma que a gente vê a sociedade, como é que a gente traz essas informações para a sala de aula, como o professor utiliza esses conhecimentos externos internamente. Então, o mundo ele muda muito rápido. A gente vê ali nas redes sociais, no Instagram, diversos materiais que têm sido criados. Existe uma série de possibilidades hoje. Então, o professor ele precisa conhecer esses recursos. Então, eu vou trazer um pouquinho ali do conceito, das práticas de usabilidade e falar um pouco sobre os desafios. Pensem comigo. Educação digital. Como funciona ali o momento que os alunos aprendem a utilizar essas tecnologias, né? E ainda mais com 2 línguas. Imaginem o seguinte, o professor ali que está utilizando essas tecnologias e tem que saber utilizá-las para ensiná-las.
E isso impacta na vida das pessoas. E isso significa que o professor precisa ter uma base muito bem estruturada para poder falar sobre isso na sala de aula. E isso se trata de educação digital. Então, como o professor traz esses conceitos e práticas para a sala de aula e como os alunos internalizam isso referente à tecnologia. Então, é sobre isso que a gente está falando de educação digital. E aí pensem comigo o seguinte, como a tecnologia está hoje com relação ao passado, se a gente for fazer uma comparação? Então, a gente tem esse processo ali de desenvolvimento, que a gente vai seguindo e vinculando eles com as práticas, bem como também é super importante pensar como que os alunos, eles, por exemplo, fazem uso ali visual da tecnologia, como eles aprendem isso. Quando a gente fala de educação digital, significa que a gente pode disponibilizar aos alunos que eles possam selecionar o que utilizar para poder usar na sua vida, para usar na escola, para usar ali com a família. Isso faz parte da construção deles como indivíduos. Então, essa tecnologia combina comigo, essa não combina, combina com esse contexto. Então, eles têm a opção de escolher. Então, quando o professor escolhe as tecnologias que vai utilizar, ele consegue dar essa opção para os alunos, para que os alunos também possam ter o senso crítico de se falar: isso eu vou usar, isso não. Então, fora dali depois, eles vão poder ter esse bom senso de seleção. E entrando um pouquinho nesse conceito, de uma forma mais aprofundada, a gente pode pensar em duas coisas que são bem importantes. A metodologia, que ela tem que ser nova, então você que é professor sabe que conforme a tecnologia muda, as metodologias elas também vão mudando, elas têm que acompanhar a mudança da tecnologia de forma simultânea. Então a tecnologia mudou, a metodologia tem que mudar também, é necessário. Assim como também, quando a gente fala sobre materiais e programações, aplicativos, a gente fala de novas tecnologias emergentes, a gente precisa pensar o seguinte: ensino digital. Ok. O professor precisa lembrar que quando ele vai utilizar recursos tecnológicos, ele tem que vincular isso com a metodologia correta para poder ensinar. Não adianta trazer recursos tecnológicos top, incríveis, e a metodologia não acompanhar. Então, a metodologia ela tem que estar simultaneamente conectada. Então, qualquer mudança que haja na tecnologia, a metodologia tem que ser reavaliada também. A metodologia ela não é fixa, ela muda bem como a tecnologia. Metodologias mais inovadoras. Se a gente faz uma comparação ali, pensando no ensino digital e no ensino tradicional, então a gente pode comparar onde não tinha os recursos tecnológicos. Então, vamos pensar no conceito de tecnologia. O que isso significa? Eu posso utilizar qualquer problema para resolver qualquer aplicativo para resolver qualquer problema hoje? Por exemplo, o fogo, ele é uma tecnologia. O papel, ele é uma tecnologia. A caneta, ele foi uma tecnologia. Dependendo do momento da vida em que as pessoas estavam e começaram a utilizar, eles eram tecnologias, bem como a informática e o que nós temos hoje em dia. Então, a gente tem que entender que o ensino digital, ele faz parte desse momento agora. Quando a gente fala do ensino tradicional, ele tem por si só as suas próprias características. Então, o tradicional, ele é mais flexível? Não, na verdade, ele era um pouco mais engessado, digamos assim. Hoje em dia, quando a gente fala ali de tecnologia, a gente consegue gravar, depois a gente consegue reassistir, a gente consegue ver quantas vezes forem necessárias, mas quando a gente fala do ensino tradicional, era muito efêmero, acontecia naquele momento, então essa forma também é diferenciada. Bem como, se a gente for falar sobre os recursos tecnológicos que a gente tem agora, eu, enquanto professora, às vezes eu pego conteúdos novos para ensinar alunos que estão começando a acessar esse mundo digital agora, seja através de computador, celulares, enfim, a gente tem uma série de opções agora. Então, a gente tem que aprender mais coisas. Agora, quando a gente fala do ensino tradicional, a gente não tinha que aprender sobre utilizar novas coisas. A gente tinha o conhecimento já interno ali, a gente detinha o conhecimento e aí
os alunos só tinham ali como figura que representasse conhecimento o professor. Agora, quando a gente fala de recursos tecnológicos, a gente tem uma série de opções. Dá para visualizar, dá para interagir. É importante também que a gente pense ali que quando a gente fala sobre o ensino tradicional, de que forma que as pessoas adquiriam conhecimento, como que os alunos conseguiam aprender mais naquela época. Então tinha ali o professor explicando, os alunos eles ficavam mais parados, de certa forma prestando atenção, e isso era uma forma padronizada. Agora, quando a gente fala dos ensinos digitais, a interação é super importante, bem como a gente também ter as práticas, seja por e-mail, via WhatsApp. Hoje em dia os alunos eles têm que interagir com as tecnologias. Então, o professor ele media o processo ali do conhecimento, mas o aluno ele tem que interagir com aquilo para que ele de fato possa aprender. Não existe mais o momento em que o professor só fala e o aluno escuta e aprende, porque senão na hora de praticar ele não vai conseguir desenvolver. Então, tem que ter a atitude ali também de poder fazer. Então, existem ali as características de cada um desses ensinos. Agora, quando a gente fala mais um pouquinho sobre esse conceito, é importante a gente mencionar algumas coisas. O que significa learning, né? No caso, quando a gente abre ali o computador, aí a gente usa a tecnologia nesse conceito e esses recursos. Ou quando a gente fala sobre gamificação, que são recursos existentes também hoje em dia. Os alunos, eles conseguem, por exemplo, brincar de uma forma mais lúdica, enquanto a tecnologia, ela costuma trazer mais satisfação e aprendizado de fato. E tem essa questão também da autonomia. O professor, às vezes, ele está ali usando algum recurso tecnológico e eles percebe que esse recurso combina mais com esse aluno, às vezes outro recurso vai combinar mais com outro aluno, então a gente está falando de um modelo mais individualizado também. Então tem que ter essa questão ali de poder compartilhar, ser mais colaborativo mesmo e ter acesso a esses recursos digitais. O professor consegue fazer implementações durante a prática também. Claro que tem alguns que vão ter mais dificuldade e aí tem que ver como que vai resolver nesses casos. Mas assim, existe a questão de pessoas que moram mais no interior ou que têm menor condição, que têm mais dificuldade. Então, às vezes, o Estado não fornece, não investe ali em computador, tablets, e aí isso acaba limitando a experiência dos alunos. Então, existem esses alunos que têm mais dificuldade de acesso e vão ter mais dificuldade para poder utilizar isso. Então, às vezes, na sala de aula deles não existem esses recursos. Por isso que é sempre bom entrar em contato. Existe uma articulação entre a escola e a prefeitura para que a gente consiga verbas para que invistam nas salas de aulas e nesse modelo de ensino. Outro ponto também que seria importante é pensar o seguinte: o professor, a partir do momento que ele tem ali sua formação, tem ali a graduação, ele não está pronto. Ele sempre vai ter que estar em busca de mais conhecimentos. Então, existem alguns professores que acabam sendo resistentes à utilização de novas tecnologias. Eu não sei como mexer, e aí eles ficam ali na sua zona de conforto. Mas é preciso, sim, que sejam fornecidos assim mais cursos de formação para os professores com relação às tecnologias existentes e que eles possam poder desenvolver isso na prática. Outra coisa que eu gostaria de mencionar que é importante também é quando a gente fala sobre o contexto do ensino dentro do bilíngue mesmo, né? Então, pensando na cultura das pessoas surdas, nos detalhes ali do ensino da língua. Hoje em dia a gente tem muitos recursos tecnológicos que os surdos podem, de fato, utilizar, mas ainda a gente precisa ser um pouco mais inovador na criação desses recursos para poder utilizar isso dentro da sala de aula, que combine mais ali com a cultura dos surdos, que tenha ali, leve em consideração que a Libras é uma língua visual gestual. Agora, até para a gente poder pensar em como utilizar a educação digital com os alunos ou professores bilíngues. Então, é importante que
o aluno, quando vai aprender, ele seja desafiado ali dentro da sala de aula. Quem é o aluno que está ali? O que o aluno ganha com isso? Por exemplo, o aluno ele consegue entender como ser mais colaborativo, como é que ele consegue fazer esse assunto ser mais tratado, ele consegue desenvolver autonomia. Então, a partir do momento que ele consegue fazer sozinho, ele desenvolve autonomia para aprender. A tecnologia também, ela traz desafios, mas ao mesmo tempo ela incentiva muito a criatividade. Então, a partir do momento que o aluno assim, ele entende como funciona, é uma porta que se abre para eles. Quando a gente fala sobre ensino digital, isso auxilia muito aos alunos de diversas formas. Vou trazer mais alguns exemplos para vocês. Tem ali uma tecnologia que é utilizada na sala de aula, que é bem visual, traz ali recursos visuais. Então, isso ajuda ali na construção do conhecimento e no entendimento das inúmeras possibilidades existentes. Então, isso acaba sendo um complemento e mostra os caminhos ali na construção desse aluno. Outro ponto também que a gente pode trazer é que, por exemplo, o professor ele consegue se conectar mais com os alunos e pensar que isso pode ser utilizado na sociedade. Então, a tecnologia ela ajuda de forma colaborativa, a construção ela é coletiva. Bem como cada um tem um jeito de aprender. Os alunos, eles não são iguais. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem a sua individualidade. Existe essa diversidade que é muito grande. Por isso que é importante que a gente entenda como a tecnologia pode ser adaptada para cada um desses perfis. Então, eu aprendo melhor dessa forma, então eu vou fazer desse jeito. Então, eu tenho mais possibilidades. Assim como também a tecnologia, ela ajuda ali no desenvolvimento do senso crítico. Então, isso combina, isso dá certo para mim, isso não dá. Ou quando a gente vê alguma coisa que não está correta socialmente falando, então a gente consegue enriquecer nossos olhos no senso de criticidade. E isso ajuda ali na cognição no momento que você vai avaliar. Então, a tecnologia pode auxiliar nesse processo também. Isso cabe aqui, isso não cabe. Aqui está correto, aqui não está. Então, ajuda nesse desenvolvimento do senso crítico. Outra coisa também que é bem importante falar é sobre o acesso às inúmeras informações. Se a gente for pensar antigamente, quando a gente tinha, na época do jornal, né? A gente pensando aqui em contextos nacionais, a gente olhava o jornal e aí tinha ali inúmeras notícias, a gente ligava a televisão, tinha ali o jornal, mas ainda assim não era uma coisa que trazia isso dentro da nossa língua. Hoje em dia a gente tem uma série de lugares para buscar além do jornal e da televisão. Então, ampliaram-se os recursos. Então, a gente consegue ver, aqui fala isso, lá fala isso. Isso também ajuda a gente saber que existem mais de uma opção. Então, esses são os pontos positivos, tanto para os alunos, bem como para os professores. Eu gosto muito dessa imagem, né, que eu coloquei ali, que tem o robô versus o humano, porque não sei se vocês já viram aquele filme do ET, que é muito conhecido ali pelo toque, né, porque tem uma cultura de um outro mundo, a cultura do mundo dos humanos, mas ainda assim eles conseguem se conectar. Eu gosto de fazer essa relação falando sobre o digital, porque o mundo digital, ele veio para poder fazer parte do nosso mundo também, mas a gente pode implementar a nossa cultura, né? Mostrar como somos humanos, não deixarmos de ser humanos, e isso também ajuda os alunos a terem autonomia para cada um seguir o seu caminho. Então, é muito importante que o aluno tenha essa autonomia para aprender, para poder sociabilizar socialmente, porque hoje em dia as pessoas elas têm que ter um senso crítico para poder melhorar de fato o mundo.